Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal da PMP. Aqui conosco o Dr. Paulo Afonso Leme Machado, promotor de justiça aposentado. Em homenagem aos 80 anos da PMP, ele veio contar a sua história no Ministério Público e as suas participações em grupos de estudos na PMP. Doutor Paulo, muito obrigada por você ter vindo aqui na associação, gravar um depoimento, sua história no Ministério Público. Eu que agradeço, imensa gratidão ao Ministério Público do Estado de São Paulo e à Associação Paulista do Ministério Público, completando 80 anos de existência. Também, especialmente, ao Dr. Molineiro, que é o atual presidente da associação, que eu tive a alegria de tê-lo como promotor de substituto em Piracicaba. Doutor Paulo, o senhor ingressou no Ministério Público em 1962, passou por diversas comarcas. Como é que foi esse começo de carreira do senhor? Fui muito feliz, tive a alegria de poder entrar no primeiro concurso. Havia sido estagiário do Ministério Público em Campinas, onde me graduei na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Tive excelentes promotores que foram meus preceptores no meu estágio em Campinas e depois pude trabalhar em diversas comarcas, como promotor substituto e como promotor titular em São Simão, Novo Horizonte, Mococa, Santo André, depois São Paulo. E aí, por interesse da família, me casei e nos interesses da família, nós fomos para o interior. Minha esposa, professora de português, tinha cadeira em Piracicaba, e eu fui para Piracicaba, onde fui promotor de justiça há 18 anos, cidade onde eu moro e que eu gosto muito dos queridos piracicabanos. Apesar de não ser piracicabano, tenho uma filha piracicabana. Então, posso dizer que a associação esteve muito ligada a mim no sentido de me apoiar na luta ambiental. Numa das promotorias que eu exerci, havia uma fundação de amparo à infância. E eu fui visitar, como é dever do promotor de justiça, inspecionar a fundação e visitei um hospital. E nesse hospital eu vi uma parte que era reservada às crianças, e elas que tinham problemas broncopulmonares. Isso lá pelo ano de 1968, 67, 68. E a médica até me explicou: o senhor sabe os problemas da poluição? Eu falei: não sei os problemas da poluição, porque isso até agora, nem no Ministério Público, nem nos meus estudos eu tive notícia. Falei: mas vou estudar. E aí, por conta própria, autodidaticamente, eu fui estudando os problemas ambientais. Houve no mundo a primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente em Estocolmo, em 1972, na Suécia. Daí eu aumentei os meus estudos, publiquei o primeiro artigo sobre esse tema no Brasil, Apontamento sobre a Repressão Legal da Poluição, publiquei na Revista dos Tribunais, e com isso fui publicando artigos, também vendo na revista Justiça do Ministério Público, e em 1977 eu consegui uma bolsa e fui para a França. Mas a Procuradoria-Geral da Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público, me deram licença para eu ir, e lá na cidade de Estrasburgo, uma cidade muito conceituada na França, na universidade que hoje se chama Robert Schuman, eu tirei o título de mestre em Direito Ambiental e Ordenamento do Território. Voltando para cá, em 78, fim de 78, voltando às funções do Ministério Público, mas consegui fazer o primeiro curso de Direito Ambiental no Brasil, trazendo diversos professores do exterior. E com isso, o direito ambiental começou a se desenvolver no Brasil. E fui convidado a trabalhar na preparação da lei, que hoje é a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. E ao ensejo dessa preparação, eu achei que era o momento de colocar oficialmente a ação do Ministério Público, dos estados e federal, e da União.
E para isso, lá em trabalhos, lá em Brasília, eu telefonei para a associação, para o presidente de então, que era o Cláudio Alvarenga, eu li para ele o que eu estava fazendo, eu estava instituindo a responsabilidade sem culpa no meio ambiente, que era um avanço teórico muito grande, e, ao mesmo tempo, a atuação do Ministério Público na questão civil, a ação civil. A ação civil, a gente pensa que foi criada só em 1985. Ela foi criada já em 81, mas sem o nome de ação civil pública. Mas já se dava competência ao Ministério Público para agir na questão ambiental no plano civil. E tive a chancela plena, o Cláudio Alvarenga disse: estou de acordo, vai em frente, o Ministério Público precisa de ter essa legitimidade processual. E daí fui para frente e, resultado, fomos trabalhando. Tive a oportunidade também de participar da preparação do texto da Constituição, que estava em vigor no Brasil, de 1988. Organizei um grande curso internacional em Salvador, convidei o Ministério Público aqui, o Procurador-Geral e o curador de meio ambiente aqui, o responsável pela área de meio ambiente naquela época. Eu estava em Piracicaba, mas não quis voltar para São Paulo. O Ministério Público de São Paulo esteve presente nesse curso quando nós preparamos o texto básico para constar na Constituição. Daí fomos dando, é claro, uns acertos no desenrolar dos trabalhos da Constituinte, e hoje nós temos não só o dever constitucional do Ministério Público de intervir nas questões ambientais, como temos um grande elenco de direitos e deveres no artigo 225 da Constituição. E tive no plano acadêmico a felicidade de poder também fazer o doutorado aqui na PUC de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e já recebi 3 diplomas de doutor honoris causa. Por Universidade dos Estados Unidos, Vermont Law School, que é a mais ranqueada dos Estados Unidos em matéria de meio ambiente, da Universidade de Buenos Aires, que é uma universidade antiga, mais antiga que a Universidade de São Paulo, e também da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, onde eu licionei 25 anos Política e Legislação Ambiental em Rio Claro, próximo a Piracicaba. Me sinto feliz na vida acadêmica, continuo como professor, sou professor da Faculdade de Direito no curso de graduação e pós-graduação em Piracicaba, e já fiz, com a graça de Deus, 974 conferências de direito ambiental no exterior e no Brasil. Com relação à aplicação da lei do direito ambiental no Brasil e atuação no Ministério Público, o senhor se recorda de algum caso na época que foi muito utilizada de imediato? Olha, eu tive essa obrigação moral, já que trabalhava com essa ação, de propor 2 ações civis públicas logo após a Lei de Ação Civil Pública. A Lei de Ação Civil Pública foi de 24 de julho de 1985 e, no dia 9 de agosto, eu propus contra a ação civil pública, contra uma poderosa fábrica de Piracicaba, o Grupo Dedini, uma usina metalúrgica e siderúrgica, no sentido de obrigá-la a colocar filtros em sua instituição, na sua estrutura, evitando que a poluição fosse intensa. E ela realmente, depois dentro do processo, antes do processo ela não quis instalar, mas depois do processo ela instalou esses filtros. E também, logo depois, isso no dia 16 de agosto de 1985, eu entrei com uma ação contra uma fábrica chamada Cicat, que estava, uma usina de asfalto, poluindo num determinado lugar de Piracicaba. E, nesse caso, o juiz de direito, atendendo uma ação, o pedido que eu tinha feito, fechou essa pequena indústria. Quer dizer, na minha vida, esses foram os fatos importantes, e depois o próprio secretário do Meio Ambiente, na parte federal, o professor Paulo Nogueira Neto, veio ao Ministério Público e pediu que eu fosse
trabalhar com ele em Brasília. E trabalhei lá 1 ano e meio, também difundindo a doutrina do direito ambiental e também fazendo com que outros ministérios públicos criassem, antigamente se chamava curadorias ambientais e hoje se chamam promotorias de justiça ambiental. Então visitei diversos estados, conversei com diversos procuradores gerais da justiça que foram sensíveis à ideia e criaram essas promotorias de meio ambiente, que estavam no nascedouro do direito ambiental. O senhor citou a PMP, quando o senhor foi fazer a palestra, que a PMP deu um apoio, o senhor como promotor de justiça, qual a importância da PMP? E acho muito importante, também dentro da doutrina que eu defendo, das associações. Uma associação de classe é muito importante, porque ela não defende, ela não é só corporativista, a Associação Paulista do Ministério Público não pensa só em vencimentos e proventos dos seus integrantes, sejam promotores, procuradoras e procuradores. Ela pensa no desenvolvimento do direito também. É nesse sentido, ela é um órgão, através dos grupos de estudos, e que eu participei fazendo diversas conferências, ela participa no aperfeiçoamento do direito. Então, a Associação Paulista do Ministério Público, como outras associações também do Ministério Público no Brasil, são órgãos de desenvolvimento intelectual e institucional do próprio Ministério Público. E com relação ao tema direito ambiental, como é que o senhor vê o trabalho do Ministério Público hoje tratando nesse tema nos difusos? Eu acho que o Ministério Público tem tido muita fibra, porque é preciso ter essa coragem moral e institucional de enfrentar grupos poderosos. Claro que não atingimos o ideal no Brasil. É preciso a atitude de, primeiro, conciliar, tentar trabalhar no sentido de convencimento das pessoas. Eu morando em Piracicaba, eu fico feliz de ver, por exemplo, os 2 promotores que trabalham em meio ambiente lá, Alexandra Facholi Martins e o Ivan Carneiro. A Alexandra foi minha aluna na faculdade de Direito, fez o mestrado comigo, fui orientador dela, e eu fico olhando para ela, vejo o trabalho dinâmico dela, como também uma outra que é do Ministério Público Federal, que é casada com um promotor de Piracicaba, a Sandra Kish, casada com o Paulo Kish, que é promotor de Piracicaba. Hoje ela é, como procuradora regional da República aqui em São Paulo, a responsável do setor de águas do Ministério Público Federal. Foi também minha aluna no mestrado. Então, quer dizer, hoje eu posso dizer, e tive também 2 outros promotores, promotor Bonamite, de Americana, promotor Oriel Queiroz, de Marília, que foram meus alunos também. Quer dizer, eu me desenvolvo, me rejubilo através dos meus alunos, inclusive do próprio Ministério Público. O senhor é autor de livros sobre o tema. É verdade. Jurisprudência, atualização das leis. O senhor vê a necessidade de alguma alteração legislativa? Bom, nós temos, quer dizer, a legislação brasileira não é perfeita, mas ela é uma das mais desenvolvidas do mundo. Nós trouxemos na Constituição o estudo de impacto ambiental, o controle do risco, que é o princípio da precaução. Nós temos a responsabilidade sem culpa na Constituição, na parte nuclear. Então, são conquistas que o Ministério Público foi zeloso nisso. E também na parte criminal, temos a responsabilidade penal da pessoa jurídica, no artigo 225, parágrafo 3º. Quer dizer, são instrumentos que o Ministério Público tem a seu favor da sociedade. O Ministério Público não luta por ele mesmo, ele não tem interesses pessoais, ele tem interesses sociais, principalmente daqueles direitos que não são disponíveis. Doutor, com relação ao livro Direito Ambiental Brasileiro, considerado um clássico, que trata sobre o tema, 26ª edição, revista ampliada e atualizada. O que traz de novidade nessa edição? Eu vou, edição a edição, fazendo um ajustamento de acordo com as realidades, principalmente da jurisprudência. Nós tivemos, no dia 25 de outubro de 2017, o julgamento final de um recurso
no Superior Tribunal de Justiça, em que se julgou um caso de nexo causal de poluição. Relação causal entre... Se havia ou não relação causal entre o fato de se comprar um determinado produto, no caso era metanol, era álcool, e no Chile, veio esse produto num navio chileno, esse navio chegou no porto de Paranaguá, no estado do Paraná. No descarregamento desse produto, começou um incêndio dentro do navio, esse navio explodiu, houve até mortos, e o caso deu chance, assim, houve indenizações pagas pelo porto, pelo terminal marítimo, pelo transportador chileno, mas 1.500 pescadores entraram também com outras ações de indenização perante duas empresas instaladas lá no Paraná, que teriam comprado o álcool, mas não tinham recebido o produto. Então, a pergunta era, o fato deles terem comprado, mas eles não receberam o produto, eles concorreram para esse evento, que houve o lesionamento não só de pessoas, como se vulnerou também a água do oceano naquela área lá, chegando até a pesca ser interditada por um certo período, o tribunal... E no Paraná houve dois julgados diferentes, um dizendo que esses compradores não tinham responsabilidade civil e outra Câmara dizendo que havia responsabilidade civil. E o Superior Tribunal de Justiça, nesse caso, na segunda sessão, 10 ministros, decidiu que não havia responsabilidade civil, porque não havia relação de causa e efeito. E nesse sentido que eu achei que deveria complementar um pouco o meu livro e também uma visão mais atualizada sobre o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, no sentido de saber qual é a responsabilidade direta ou indireta no causar poluição. Então é isso, quer dizer, são pequenas, aí 4, 5, 7 páginas em cada edição, por isso que o livro saiu de 300 páginas na primeira edição e hoje tem 1.430 páginas. É um esforço do dia a dia, mas muito gostoso, muito gratificante, a gente seguir a jurisprudência, seguir a legislação e refletir e colocar, facilitando o trabalho dos promotores, das promotoras, dos juízes, das juízas, tanto estaduais como federais, no sentido de bem aplicar o direito. Bom, chegando ao final da nossa entrevista, gostaria que o senhor falasse um pouquinho, deixasse uma mensagem para a PMP 80 anos. Faço votos que a associação continue com esse sentido de congraçamento. Nós, os membros ativos e inativos do Ministério Público, evidentemente temos as nossas individualidades, não somos iguais, mas nós podemos ter uma identidade de ideal de bem servir a coletividade. Nós existimos para o povo, para os interesses da população e também do meio ambiente, porque nós, seres humanos, não podemos ter a ousadia de dizer que nós não somos únicos no universo. Nós seremos felizes se nós estivermos integrados com todos os seres vivos. E nesse sentido que eu digo que nós precisamos praticar uma paz ambiental, uma harmonia com a natureza. Obrigada, doutor. Obrigado a você.